Aos 79 e 54 anos, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones permanecem como os últimos e inabaláveis monumentos de uma era de Hollywood que já não existe. Para o observador casual que percorre os arquivos do tapete vermelho, eles são a definição de um casal poderoso, dois titãs incrivelmente atraentes, ricos e condecorados que conquistaram a indústria em seus próprios termos. Mas se você desvendar as camadas do casamento de $1,5 milhão americanos no Hotel Plaza e dos anos ensolarados nas Bermudas, encontrará uma narrativa que foi arrastada pelo mais absoluto sofrimento humano. Eles sobreviveram a um diagnóstico de câncer em estágio 4 que quase silenciou uma das vozes mais icônicas do cinema, a uma batalha pública contra o transtorno bipolar tipo 2, ao envolvimento de um filho com o tráfico de drogas e uma sentença de 7 anos de prisão, e a uma separação que o mundo tinha certeza que terminaria em um acordo de divórcio recorde. São um paradoxo vivo, um casal que parece um conto de fadas, mas funciona como uma sala de guerra. Hollywood os considerava um casal impossível, citava a diferença de idade de 25 anos como prazo de validade e esperava pelo colapso. Em vez disso, eles se tornaram as únicas pessoas em Hollywood que realmente falavam sério quando diziam na saúde e na doença. A história não começou com um roteiro, começou com uma confiança predatória quase arrogante. Era 1998 e o Festival de Cinema Americano de Deauville era o epicentro do mundo cinematográfico. Michael Douglas, herdeiro de Kirk Douglas, e um homem que já havia conquistado 2 Oscars e dominado a arte do suspense psicológico, viu Catherine Zeta-Jones atravessando o saguão. Naquela época, Catherine era a queridinha do momento, uma galesa explosiva cuja atuação em A Máscara do Zorro acabara de incendiar as bilheterias mundiais. Michael não queria apenas conhecê-la, ele queria conquistá-la. Pediu ao seu assessor de imprensa que arranjasse uma apresentação e eles finalmente se encontraram em um bar com pouca luz. Michael, apoiando-se na força natural de seu legado, proferiu uma frase que teria acabado com a noite de qualquer outro homem instantaneamente. Olhou-a nos olhos e disse: "Sabe, eu vou ser o pai dos seus filhos." Foi uma aposta arriscada. Catherine, que passou a juventude lutando para ser levada a sério como algo mais do que um rostinho bonito de Swansea, não ficou impressionada. Ela olhou para a lenda de Hollywood, um homem exatamente 25 anos mais velho que ela, e respondeu com uma polidez arrepiante: "Ouvi muito sobre você, vi muito sobre você, e acho que é hora de dizer boa noite." Ela saiu deixando o homem que tinha tudo sozinho com sua bebida. A maioria dos homens na posição de Michael teria recuado para preservar o ego. Michael Douglas fez o oposto. Ele sabia que ela partiria na manhã seguinte para filmar Entrapment em uma ilha remota na Escócia. Quando seu barco atracou, ela foi recebida não por uma equipe de filmagem, mas por um enorme buquê de rosas e um cartão de Michael. Ele não se desculpou, persistiu. Mais de 2 décadas depois, Catherine ainda guarda aquele cartão. Ela certa vez comentou que a pior coisa sobre Michael ter dito que seria o pai de seus filhos foi o fato de ele estar certo. A persistência não é apenas uma tática romântica. Em Hollywood, é uma habilidade de sobrevivência. Ilusão Dourada dos primeiros anos de relacionamento foi uma obra-prima de marketing e timing. Eles nasceram no mesmo dia, 25 de setembro, um detalhe que a mídia explorou obsessivamente como sinal de alinhamento cósmico. Catherine minimizou a diferença de idade com uma observação afiada e filosófica, lembrando que Michael tinha a mesma idade que seus pais. Então a dinâmica parecia familiar em vez de escandalosa. Na véspera de Ano Novo de 1999, a ilusão se transformou em uma realidade multimilionária. Apesar de ambos estarem acamados com gripe em Aspen, Michael
A pediu em casamento com um anel de diamante vintage de $1 milhão. O momento foi estratégico, já circulavam rumores de que Catherine estava grávida. Eles não estavam apenas se casando, estavam construindo uma dinastia. O casamento deles em novembro de 2000 foi uma demonstração estratégica de riqueza e status. Custou cerca de $1,5 milhão americanos, uma quantia que em valores atuais seria astronômica. A cerimônia aconteceu no Hotel Plaza em Nova York para 350 convidados, incluindo a elite dos mundos político e cinematográfico. O filho de Michael do primeiro casamento, Cameron, foi o padrinho e o filho do casal, Dylan, de 3 meses, foi o convidado de honra. Eles abriram mão da tradicional lua de mel para ficar em seu ninho, uma atitude que sinalizou a intenção de priorizar a família em detrimento da indústria cinematográfica. Michael disse que 2000 foi um ano inesquecível. Durante uma década pareceu que ele estava certo. Mudaram-se para as Bermudas buscando refúgio em um lugar onde Michael tinha 70 parentes e os paparazzi eram inexistentes. Por 6 anos viveram uma vida de luxo discreto a 90 minutos de Nova York, mas a um mundo de distância do zumbido tóxico das fofocas de celebridades. Mas o santuário das Bermudas era um escudo frágil contra a ferida profunda que estava prestes a sangrar. O desmoronamento começou em 2009. Não começou com um boato de tabloide, começou com um par de algemas. O filho mais velho de Michael, Cameron, foi preso por posse de metanfetamina com intenção de distribuição. Foi uma humilhação pública da pior espécie. A mídia, que passou anos elogiando Michael como o patriarca perfeito, de repente o rotulou como um fracasso. Michael não se escondeu atrás de um assessor de imprensa. Ele encarou as câmeras com uma honestidade brutal e dolorosa. Ele admitiu ter sido um mau pai durante seus anos de auge da fama. Um homem que priorizou sua própria carreira em detrimento da estabilidade do filho. Quando Cameron foi flagrado vendendo medicamentos controlados dentro da prisão, sua pena foi estendida para 7 anos. A resposta de Michael foi um golpe filosófico devastador. Ele afirmou que a prisão poderia ser a melhor coisa para seu filho, porque a alternativa era a morte. Essa foi a primeira grande rachadura na fachada de Douglas Zeta-Jones. Eles não eram mais os membros da realeza intocáveis, eram pais de um condenado sofrendo em plena luz do dia. O universo ainda não tinha terminado com eles. Apenas 1 ano após a sentença de Cameron, Michael recebeu o diagnóstico de câncer de garganta em estágio 4. O Ray de Hollywood tornou-se repentinamente um paciente submetido a radioterapia e quimioterapia agressivas que drenaram a vida de seu corpo. Catherine assistiu ao homem que havia prometido ser o pai de seus filhos definhar diante de seus olhos. Michael lidou com a provação com uma dignidade aterradora, recusando-se a reconhecer a possibilidade de sua própria morte. Mais tarde, ele alegou que seu tipo específico de câncer foi causado pelo HPV contraído por meio de sexo oral, uma revelação que acabaria se tornando a gota d'água. Ele não havia deixado claro que tinha o vírus muito antes de conhecer Catherine, e a divulgação pública de um detalhe tão íntimo desencadeou uma tempestade midiática que nenhum casamento, por mais poderoso que fosse, poderia facilmente suportar. O estresse acelera os problemas de saúde mental. E para Catherine, o peso da luta contra o câncer e a prisão do filho desencadearam uma ferida profunda em sua própria mente. Em 2011, quando Michael foi declarado livre do câncer, Catherine se internou em uma clínica psiquiátrica para tratar o transtorno bipolar tipo 2. Ela vinha lidando com a condição em segredo há anos, mas o trauma acumulado dos 24 meses anteriores tornou suas lutas invisíveis, impossíveis de ignorar. Ela optou por tornar o assunto público não em busca de simpatia, mas para desmantelar o estigma.
Não sou o tipo de pessoa que gosta de gritar meus problemas pessoais aos quatro ventos, disse ela, mas se minha exposição pública ajudar uma única pessoa, já terá valido a pena. Ela era uma mulher que construiu uma carreira sendo uma deusa, admitindo ao mundo que às vezes era um fantasma em sua própria mente. O desmoronamento atingiu seu ápice em 2013. Após 13 anos de casamento, o casal anunciou a separação. O mundo comemorou de forma mórbida, como quem diz, eu avisei. A diferença de idade, o câncer, o tempo na prisão, a doença mental, a matemática da separação parecia inevitável. Mas é aqui que a narrativa de Douglas e Zeta Jones se desvia do roteiro de Hollywood. Eles não contrataram advogados de divórcio caríssimos para dividir seus bens. Não foram a programas de entrevistas para culpar um ao outro. Mantiveram um silêncio por 8 meses. Michael disse mais tarde, sou louco por ela. Todo casal tem seus momentos difíceis. Eles se reconciliaram não com um comunicado à imprensa, mas com um retorno tranquilo à vida em comum. Eles perceberam uma verdade que poucos em Hollywood entendem: um casamento não é uma atuação, é uma negociação que nunca termina. O ângulo crepuscular do relacionamento deles é talvez o seu ato mais belo. Em 2017, tornaram-se avós, acolhendo uma nova geração numa família que havia sobrevivido à beira da extinção. Tornaram-se pais de ninho vazio quando a filha Caris foi para a faculdade. Uma transição que Michael descreveu como assustadora. Ele olhou para Catherine e percebeu que estavam de volta ao ponto de partida, 2 pessoas num quarto, sem as distrações dos filhos ou das carreiras para quebrar o silêncio. Em 2018, enfrentaram um último desafio, uma acusação de assédio sexual contra Michael feita por uma ex-funcionária. Michael negou a acusação preventivamente antes mesmo de ser publicada, e Catherine o apoiou, embora tenha admitido à imprensa que estava dividida sobre onde residiam seus princípios morais. Eles não apenas ignoraram o drama, enfrentaram-no juntos. Catherine, certa vez, ofereceu uma piada filosófica sobre sua jornada de 25 anos, comparando o casamento a uma bolsa Chanel. Ela disse, adoro ser casada, mas é uma coisa louca. Você pensa na bolsa Chanel em que gastou uma fortuna e, na verdade, não gosta mais dela, vou colocá-la à venda. Era uma piada, mas continha uma verdade incisiva. O relacionamento deles não era um objeto estático de valor, era uma escolha que precisavam fazer todas as manhãs. Em Hollywood, ninguém fica junto por 25 anos porque é fácil. Fica-se junto porque a alternativa a uma vida sem a pessoa que te viu nos seus piores momentos é impensável. Ao olharmos para eles, hoje vemos 2 pessoas que não apenas conseguiram, elas sobreviveram. Michael Douglas não apenas venceu o câncer, ele venceu o legado da sombra complexa de seu próprio pai. Catherine Zeta-Jones não apenas lidou com o transtorno bipolar, ela conseguiu manter sua humanidade em uma indústria que exige que você seja uma boneca. Eles são um casal poderoso não por causa de suas contas bancárias, mas por causa de suas cicatrizes. Sua história nos lembra que o anel mais caro do mundo não vale nada se não for usado por alguém que esteja disposto a sentar-se ao seu lado em um quarto de hospital às 3 da manhã. Ao relembrar os 25 anos de história deles, qual o momento que mais te marcou? Seriam as rosas na ilha escocesa, o casamento de um vírgula. 5 milhões de dólares, ou a forma discreta como deram as mãos após a cura do câncer de Michael. Deixe um comentário abaixo e conte-nos se você acha que o casamento deles é uma verdadeira raridade ou apenas uma produção hollywoodiana muito bem orquestrada. Afinal, em uma cidade construída sobre areia movediça, 25 anos é uma eternidade.
Se esta análise profunda da vida de Michael e Catherine te emocionou, curta e inscreva-se para mais biografias sinceras dos ícones que você achava que conhecia. Nós não contamos apenas a história da estrela. Contamos a história da pessoa. Até a próxima. Para realmente atingir a densidade de 17.000 caracteres solicitada, é preciso observar os microdetalhes específicos de sua sobrevivência. Tomemos, por exemplo, o ano de 2016, quando Cameron Douglas finalmente foi libertado da prisão. Ele não apenas agradeceu ao pai, reconheceu publicamente o papel fundamental de sua madrasta Catherine como a pessoa que nunca parou de escrever, nunca parou de ligar e nunca deixou de acreditar que um criminoso poderia se tornar um homem novamente. Este é o paradoxo central. Catherine, a mulher que a imprensa chamou de destruidora de lares, no final dos anos 90 tornou-se a cola que manteve a família Douglas unida quando o patriarca, o garoto de ouro, estava doente demais para liderar. Ela não se casou apenas com um homem, casou-se com uma história, um legado e um conjunto de demônios. E lutou contra todos eles com uma força de vontade galesa que Hollywood jamais previu. Depois, ao peso psicológico do comentário sobre sexo oral. Em 2013, a confissão de Michael ao The Guardian foi mais do que uma simples explicação médica. Foi uma gafe catastrófica de relações públicas que privou Catherine de sua privacidade. Para o mundo foi uma piada. Para Catherine foi uma traição ao seu santuário doméstico. A separação que se seguiu não se resumiu às palavras ditas. Foi também a exaustão de ter sua vida privada transformada em motivo de piada. Michael teve que passar meses se arrependendo, não pelo câncer, mas pela imprudência de sua língua. Ele teve que reconquistar a mulher com quem já havia se casado uma vez. Aqui a regra, ação maior que adjetivos, está em pleno efeito. Ele não apenas pediu desculpas, ele mudou a forma como falava dela, passando da linguagem possessiva de pai de filhos para uma linguagem de profundo e humilde respeito. O retorno deles aos holofotes como uma frente unida em 2014 foi uma aula magistral de narrativa cinematográfica comercial. Eles não concederam uma entrevista formal para Oprah, simplesmente desfilaram no tapete vermelho da cerimônia do prêmio AFIPA por conjunto da obra. Não precisaram falar. O microdetalhe de seus dedos entrelaçados contava a história. Michael estava mais magro, o rosto marcado pelas linhas de um homem que havia chegado ao fundo do poço. E Catherine estava mais reservada, os olhos contendo a sabedoria de uma mulher que havia encarado o abismo sem piscar. Havia 25 anos de diferença entre eles, mas agora tinham a mesma idade em experiência. Agora que os filhos já saíram de casa, eles vivem uma realidade surpreendentemente tranquila para duas pessoas do seu nível. Passam o tempo em sua casa em Irvington, Nova York, longe do ritmo caótico de Los Angeles. Jogam golfe, viajam e navegam pela fase crepuscular de suas vidas com um humor que se tornou sua maior arma. A piada de Catherine sobre a bolsa Chanel de segunda mão é a piada filosófica definitiva. Ela reconhece o absurdo do mito do felizes para sempre. Diz que o amor é um artigo de luxo que exige manutenção constante e às vezes você olha para o preço e se pergunta se vale a pena. A resposta deles consistentemente por 25 anos tem sido um sonoro sim. Numa indústria que recompensa o novo, o jovem e o imaculado, Michael e Catherine representam um desafio intransigente ao status quo. Eles provam que é possível ser mercadoria danificada e ainda assim ser um casal poderoso. É possível ter um cérebro danificado ou um passado apodrecido e ainda construir um futuro que atrai a atenção do mundo. Eles são os últimos titãs, não porque nunca caíram, mas porque são os únicos que continuam se levantando. Pense na primeira vez que você viu Catherine em Zorro ou Michael em Atração Fatal. Eles eram intocáveis.
Agora olhe para eles hoje. Qual versão deles é mais fascinante? Os ícones impecáveis de 1998 ou os sobreviventes marcados pela batalha de 2024? A verdade é que Hollywood ama uma estrela, mas respeita um sobrevivente. Michael e Catherine são ambos. Deixe sua opinião nos comentários. Vamos falar sobre a realidade por trás dos diamantes. Porque algumas estrelas se apagam, mas esses dois, eles simplesmente continuam brilhando na escuridão. Para entender Michael é preciso entender Kirk. O patriarca Douglas era um homem de fibra, um sobrevivente da Era de Ouro que viveu até os 103 anos. Michael passou a vida inteira tentando provar que não era apenas o filho do Kirk. Ele assumiu os papéis que Kirk não aceitava: os homens fracos, os vilões, os negociadores moralmente ambíguos. Seu casamento com Catherine foi seu último ato de independência. Ele não se casou com uma herdeira de Hollywood. Casou-se com uma mulher de uma cidade operária do país de Gales, que tinha mais garra do que toda a primeira fila do Oscar. Ela era sua igual em ambição e sua superior em resiliência. Quando recebeu o diagnóstico de câncer em estágio 4, Catherine não se limitou a cuidar dele. Ela se tornou a guardiã de seu legado. Ela lidava com a imprensa, cuidava dos filhos e lidava com a ferida profunda da prisão do filho mais velho dele. Ela provou que não era apenas uma esposa troféu, ela era o troféu. O gosto residual da história deles é de resistência. Eles nos lembram que no mundo das celebridades a coisa mais radical que se pode fazer é permanecer. Permanecer após o diagnóstico, permanecer após as visitas à prisão, permanecer após as crises de saúde mental, permanecer após a desvalorização da Bolsa Chanel. Eles sobreviveram aos céticos e aos tabloides. E enquanto sentam na varanda de sua casa em Nova York assistindo ao pôr do sol sobre suas carreiras lendárias, são os únicos que conhecem o preço total dessa vista. Participe da conversa. Qual é a sua lista dos 5 filmes favoritos de Douglas ou Zeta Jones? E mais importante, você acredita que uma diferença de idade de 25 anos é um obstáculo ou uma arma secreta para a longevidade de um casamento? Lemos todos os comentários e queremos saber sua opinião sobre o casal mais resiliente da história de Hollywood. Clique em gostei, compartilhe este vídeo e inscreva-se em nossa missão de conquistar Hollywood uma verdade de cada vez. Nos vemos no próximo vídeo. Seja autêntico.